meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Eduardo Rocha. A partir de agora nós vamos ter uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de provocações e principalmente uma jornada que pode permitir você conhecer melhor a mente humana, o seu cérebro e, claro, aproveitar todo esse conteúdo, esse conhecimento e aplicar na sua vida para mudanças comportamentais, para resolver seus conflitos internos e muito mais. Quantos de nós, em algum momento, você perguntou, e aí, cara, como é que foi o seu café da manhã? A pessoa diz assim, foi bom. Caraca, velho. O que é que tem essa informação foi bom, de relevante? Fala aí o que é que tem de relevante essa palavra, foi bom. Nada. O que você sabe é que foi prazeroso para ele. Mas você não sabe aonde foi o café, com quem ele tomou café, o que ele especificamente tomou café. Você não sabe o que ele fez no café da manhã. Você não sabe o que ele sentiu, o que ele pensou. Você não sabe nem se aquele café da manhã foi único, foi importante para ele, se fez alguma diferença, porque simplesmente ele disse, foi bom. Aí, meu amigo, né? E isso vale para tudo, né? E quando você está ali com sua esposa, com seu esposo, você chega, tá uma pessoa, cara feia, burrada, e aí a pessoa chega para você e pergunta, né? Chega para ela, você pergunta para ela, ô amor, que houve? Aí ela fala, você sabe o que aconteceu. Cara, bicho, é para matar qualquer um, não é não? Hein? Como assim você sabe? O que acontece? Ela tem alguma coisa armazenada, uma experiência que está armazenada. Mas quando a pessoa vai comunicar para você, ela passa por esse processamento todo. E esse processamento é muito sensível. Agora a gente vai começar a fazer os links. Esse processamento ele é muito sensível à química cerebral. Sabe, esse é o tempero. O processamento é o tempero. Se você tiver ali acessando essas informações com tempero apimentado, meu amigo, aí é encrenca. Se o tempero é um doce, um tempero mais suave, você vai ter ali já alguma coisa mais suave. Se você tem um tempero, vocês não têm tempero nenhum, vai ser um negócio meio choco. Perfeito? Meio choco. Ou seja, tudo depende da química cerebral que é processada essa informação. Se você conseguir mudar essa química cerebral, atenção. Se você consegue mudar essa química cerebral, o que ocorre? Automaticamente esse processamento interno vai ter um processamento diferente. Tendo um processamento diferente, quando passar pelos filtros e você puder, se você souber como esses frutos funcionam linguisticamente, você começa a atuar nos filtros. Aí você pode atuar no armazenamento, você pode atuar na sua química cerebral, nesse processamento interno aqui, você pode atuar nos filtros linguísticos perceptivos, ou seja, você pode mudar completamente a tua percepção sobre esses processos. Olha só que coisa interessante. Perfeito? Aí a coisa começa a ficar bem mais interessante. E o que é processado nesse processamento interno? Que filtros são processados aí? Né? Que também são processados. Aqui vocês conhecem alguns deles que são processados aí. Crenças são processadas aqui, ó. Valores também são processados aqui.
metaprogramas. O que são metaprogramas, Eduardo? Aqueles programas que estão sustentando os seus outros programas. O que mais é processado aqui? A forma como você resgata esse conteúdo também é processado aqui, que a gente chama de submodalidades. É processado aí o contexto. É processado aí, portanto, a base cognitiva da tua experiência. Nós vamos permear cada um desses processamentos, cada um desses filtros que são processados. Nós vamos entender como mexer em cada um deles, como fazer ajustes finos em cada um deles, para que você tenha resultados. Você vai entender também que se você mudar a ordem com que esses processamentos ocorrem, eles vão trazer outros resultados. Se você começar a generalizar primeiro e depois deletar, distorcer, você vai ter um resultado. Se você começa pela distorção, você vai ter outro. Ou seja, uma pergunta aqui, Elvira Pacheco. Podemos considerar os filtros como uma forma que o cérebro se protege? Não, os filtros são a forma como o cérebro aprende. Então, ele aprende por meio desses processamentos internos. Então, tanto a esse aprendizado, se for algo que movimenta ele para os resultados, você vai precisar ter ali, você vai ser canalizado por mais prazer. Se for algo que esse aprendizado é para se proteger da dor, então ele vai trazer mais proteção para você evitar a dor. Perfeito? Vai depender de como você deseja. Agora, se as deleções, distorções, generalizações, eles fazem tudo isso, junto com esses outros filtros perceptivos da linguagem, como podemos usar isso no nosso dia a dia? Bem, é onde eu quero chegar agora. Você tem alguns filtros. Vamos partir do pressuposto de que você precisa de um filtro que defina a sua realidade. Um filtro que prepare você para uma ação. Um filtro que faça com que você realize algo específico. A emoção entra como base cognitiva, tá? A gente vai falar sobre a emoção, acho que é amanhã ou quarta-feira. Então, pessoal, olha só, pensa comigo. Se a gente tivesse um filtro que sustentasse todos esses outros, esse filtro na PNL nós chamamos ele de pressupostos. Então, os pressupostos, eles são filtros que dão direcionamento para os outros filtros. Eles são filtros que vão ficar rodando na tua mente. Essas ideias permitem que você possa, a todo instante, estruturar a tua experiência de uma forma mais assertiva. Perfeito? Vamos lá. Que ideias são essas? São os pressupostos. Eduardo, fale mais sobre isso. Que pressupostos são esses? Os pressupostos que permitem que a gente possa estruturar essas experiências, dar mais sentido. Então, vamos lá. Primeiro pressuposto. Processamos as informações por meio dos 5 sentidos. E aí a gente vai fazer um jogo aqui, tá? Eu vou falando um pressuposto, que é uma crença, que é uma ideia. Essa ideia tem que estar fixa na nossa mente. Nós não podemos ter dúvidas em relação a essas ideias a partir de agora. Combinado? Combinado, pessoal? Sim? Então vamos lá. Então eu vou falando o pressuposto e você vai dizendo se você concorda ou não com ele. Se você concordar, você vai dizer concordo. Vai digitar o nome concordo. Combinado? Então vamos lá. Começando. Primeiro pressuposto. Processamos as informações por meio dos 5 sentidos. Você concorda com isso? Concorda com essa informação? Por tudo que a gente já viu aqui hoje? Faz sentido essa expressão para você? Então digita aí, concordo. Concordo com esse pressuposto. Se você concorda com esse pressuposto,
Pensa assim, aonde você pode utilizar esse pressuposto? Essa é a pergunta. Aonde você pode utilizar esse pressuposto? Em uma situação do seu dia a dia, onde você se vê. Vou dar um exemplo. Quando alguém chega para mim e diz assim, Eduardo, eu estou sentindo que as coisas não vão muito bem. Eu digo para elas assim, olha, eu respeito seu sentimento, a sua intuição, eu acho que é um negócio muito bacana, mas baseado em que evidência sensorial você acha que as coisas não vão bem? É alguma coisa, alguma notícia que você viu? É algo que você escutou? Né? Foi algo que você percebeu no seu corpo? Isso acontece muito quando as pessoas vão relatar problemas emocionais. Ela diz assim, uma vez uma cliente minha chegou e disse assim, eu estou com depressão. E sorria para mim, eu estou com depressão. Eu disse, mas como assim? Você sorrindo desse jeito está com depressão? Eu estou com depressão. Eu disse, tá, qual é a evidência assim? O que é que você vê quando você está com depressão? O que é que você escuta, sente? Ou seja, eu procuro entender a realidade das pessoas com base nos 5 sentidos. Porque senão fica achismo, bicho. A vida vira um achismo. Inclusive, nas suas reuniões de trabalho. Pense assim, ó. Você vai para a reunião de trabalho e o cara chega assim, cara, eu acho que esse relatório não tá legal. Você não vai fazer pergunta de porquê, vai? Não. Você vai dizer assim, o que você viu nesse relatório que te deixou assim? Percebem como a gente pode utilizar esses processos muito em nossa vida? Quando a pessoa chega assim, cara, eu estou um pouco chateado. Você poderia perguntar para essa pessoa, o que você escutou que te deixou chateado? É uma boa pergunta? Sim ou não, pessoal? Quando você está com uma pessoa que está ali, um calafrio, você pergunta, cara, o que você sentiu, está sentindo, que está te deixando com essa sensação negativa? A pessoa coloca uma comida e diz assim, cara, eu não gosto dessa comida. Pessoas falam isso, eu não gosto. Aí você diz assim, cara, o que você não gosta é a aparência da comida, é o cheiro, é o sabor. Tem pessoas que dizem que não gostam da comida e nunca nem experimentaram a comida, acreditem. Nunca nem experimentaram a comida e falam isso. É louco isso, é louco. Então, faz sentido isso? Então, o que é que você vai fazer? Amanhã você vai utilizar dessas expressões linguísticas para estruturar a tua experiência. Você vai perguntar para as pessoas, o que é que você vê? O que é que você escuta? O que é que você sente? Perfeito? Você vai perguntar para as pessoas assim. Gerar essas perguntas. O que você viu? Vocês querem dar alguns exemplos? Eu acho isso bem interessante. Coloque algumas perguntas que vocês podem fazer baseadas nos 5 sentidos para gerar evidências sensoriais. Perfeito? Maravilha. Vamos para o próximo pressuposto. Próximo pressuposto. Isso aqui é interessante. Corpo e mente somam um único sistema. Fazem parte de um único sistema. Vocês concordam com esse pressuposto, pessoal? Joguinho. Vocês concordam com esse pressuposto? Corpo e mente formam um único sistema. Concordam? E o que é que nós podemos extrair disso e aplicar isso no meu dia a dia? Corpo e mente formam muito sentido. Muitas vezes, o que nós pensamos automaticamente interfere naquilo que somos. Perfeito? Então, se a gente fica ali, pensando coisas negativas, o que vai acontecer com o nosso corpo? Se o corpo e a mente estão conectados, ele vai somatizar isso. Então, no meu dia a dia, eu posso
adotar esse sistema e dizer o seguinte, olha galera, é o seguinte, eu vou cuidar, higienizar meus pensamentos para não dar muito trabalho, cara. Para não ficar ruminando. Se a pessoa que fica contando história para ela mesma, de coisas derrotadas, de momentos angustiantes, trágicos, em que isso vai melhorar a vida dela? Vai apenas ruminar mais ainda, ressentir, ela vai sentir isso. Por quê? Porque quanto mais ela ocupa a mente dela com aquele pensamento, mais ele conecta com o corpo. Inclusive, isso é o que a gente chama de doença psicossomática dentro da psicologia. O que é uma doença psicossomática? É aquela doença psico-mental, né? Psique mental, soma corpo. Uma doença psicossomática é aquela que é provocada pela mente por meio de uma preocupação, de um transtorno de estresse pós-traumático e somatiza. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nossos pensamentos geram, vocês vão agora criar essa tríade na mente de vocês. Os seus pensamentos geram emoções, são bombas químicas, e que essas emoções provocam comportamento. Então faz isso aqui, ó. Pensamentos geram emoções que provocam comportamentos. Se você quiser mudar os comportamentos, você vai aonde? No pensamento primeiro, depois nas emoções. Ou nas emoções e depois no pensamento. Perfeito? Então, o corpo e não adianta você ficar só tomando conta da sua mente não, viu? Não malhar. Faz isso para você ver. Muitas pessoas chegam assim para mim e dizem, Eduardo, tô com um problema de memória, rapaz. Eu digo, como é que tá o seu sono? Como é que tá a sua alimentação? Tem comido proteína? Não. Ih, rapaz, só carboidrato? Vou te falar uma coisa, hein? Carboidrato em excesso é péssimo. Carboidrato e açúcar é péssimo para a memorização. Inclusive, seu cérebro é formado basicamente de gordura. Péssimo. Perfeito? Então, corpo e mente formam um único sentido. Então, você vai colocar isso no seu dia a dia e vai amanhã argumentar com as pessoas sobre isso. Tá bom, pessoal? Próximo pressuposto. Mapa não é território. Vamos explicar esse pressuposto antes de vocês concordarem, tá? Não falem concorda ainda não. O que significa isso? Nós vimos que cada pessoa percebe o mundo de uma forma muito reducionista, né? Porque é impossível perceber todas as informações do mundo. Se ela percebe de uma forma reducionista, para você perceber a mesma coisa de outra pessoa, vocês teriam que estar não só no mesmo corpo, mas tendo os mesmos pensamentos e as mesmas sensações. Ou seja, é impossível duas pessoas ter a mesma estrutura mental. Impossível. Sendo isso uma premissa lógica, cientificamente lógica, eu posso argumentar com você que a visão de realidade que você tenha é diferente de outra pessoa, porque se vocês tivessem a mesma visão de realidade, aí esse pressuposto de que você teria experiências diferentes da pessoa seria diferente também, seria igual. Então, diante disso, o território que é a realidade é diferente da percepção que você teve dessa realidade. E essa percepção, ela está diretamente conectada com os teus processamentos internos, com a tua forma de deletar, generalizar e distorcer. E cada pessoa faz isso de uma forma única. Então, a realidade, que é o território, é diferente do mapa que você constrói aqui. E esse mapa é diferente do território. Então, cada pessoa vai perceber a realidade diferente. Quantas vezes você já chegou para uma pessoa e disse, rapaz, parece que você está entendendo que é uma coisa tão óbvia aqui. Isso é dessa forma, isso causa isso, tem isso como consequência, o cara não consegue entender. Por quê? Porque a percepção de realidade dele é diferente da sua. Então, você vai ter que ter uma boa estrutura linguística, primeiro, para trazer o mapa dele para a consciência
saber entender e interpretar o mapa desse cara e depois unir esse mapa dele ao seu. Olha só quanto desafio é a comunicação. Não é fácil, não. Então, por isso, esse é o pressuposto magno assim, da PNL. Mapa não é território. Você não pode acreditar que todo mundo tem que concordar com você em tudo, né? Porque são coisas diferentes. Então, mapa não é território. Beleza? Concordam com esse pressuposto, pessoal? Sim ou não? Mapa não é território. Sim? Comentem. Cada pessoa tem o seu próprio mapa. Perfeito? Cada pessoa tem seu próprio mapa, que é diferente da realidade e que é diferente das outras pessoas. Muito bem. Como você adotaria esse conceito no seu dia a dia? Pensa comigo. Como você adotaria esse conceito no seu dia a dia? Quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, você deve realmente, você é ativista. Você está lutando aí pela liberdade. Você está prendendo as pessoas. Você é flamenguista, cara. O Flamengo não presta. Só quem presta é o Vasco. Cara, coloca na tua cabeça. Mapa não é território. Não se preocupe com o que as pessoas falam. Não tem como você concordar com tudo, porque senão você teria que estar na cabeça das pessoas. A mente do outro é algo completamente aleatório, louco, como a sua também. Então, tranquilize-se. E eu vou te falar uma coisa, vou até dar um zoom aqui, ó. Quando alguém te falar uma coisa assim, não é pessoal. As pessoas reagem de acordo com o seu mapa. Não é pela realidade em si. Porque a realidade não é o mapa da pessoa. A pessoa está distorcendo, generalizando, deletando as informações. Então ela solta uma coisa para você, aquilo ali é uma parte muito pequena da realidade. Então pode ficar tranquilo. A partir de agora, você não precisa mais se incomodar quando alguém chegar e falar alguma coisa de você. Analisa a estrutura, porque mapa não é território. Ficou claro, pessoal? Mapa não é território. Concorda com essa afirmação? Então comentem. Mapa não é território. Cada pessoa vai possuir seu próprio mapa. Respeitar as adversidades. Respeitar o histórico de vida de cada pessoa. A ignorância de cada pessoa. Mapa não é território. Quando eu faço esse exercício em sala de aula, eu faço uma coisa bem curiosa com as pessoas. E eu vou fazer com você aqui. Se alguém chegar para você e dizer assim, você não vale nada. Do nada. Você não presta. Você é um irresponsável. Você é um filho da mãe. Na minha cabeça, ela falando tudo isso, tá? Mapa não é território. Eu uso o filtro de Jesus, que é o melhor filtro de todos. Esse eu criei. Filtro de Jesus. Vou passar para vocês aqui em primeira mão. Quando a pessoa fala alguma coisa que é bem absurda a meu respeito, eu ativo o filtro de Jesus, que agora vocês vão aprender a criar filtros, tá? Vocês vão aprender a desenvolver seus filtros. Eu crio o filtro de Jesus, que é, quando a pessoa está falando isso, eu estou pensando, Pai, perdoa, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Perdoa, coitado, perdoa. Não se incomode. Você que vai se tornar um praticante de PNL, você não pode mais ficar se incomodando com o que as pessoas falam a você. Porque mapa não é território.
Perfeito? Mapa não é território. Filtro de Jesus. Gostaram do filtro de Jesus? Filtro de Jesus é sensacional. Funciona sempre. Funciona sempre. Uma vez um amigo meu chegou assim para mim, eu tenho um conselho para lhe dar financeiro. Eu olhei para o cara assim, um cara todo quebrado. Né? Não tinha nem dinheiro para pagar o café. A gente escuta, a gente é educado, tá certo? Na minha cabeça, pai, perdoa, não sabe o que está falando. O cara vem lhe dar conselho quando você nem pediu, né? Então, pessoal, o mapa, ele é o resultado do teu processamento interno. O mapa é a estrutura linguística que dá sustentação e dá sentido. É o resultado do teu processo. São crenças, são valores, metaprogramas, são estruturas de contexto, significados, está tudo lá. Atitude, timeline, a gente vai ver tudo isso. Linha do tempo. Tá bom? Próximo pressuposto. Vamos continuar. Estão curtindo? Próximo pressuposto. O significado da comunicação é a resposta que se obtém. Esse é um pressuposto um pouco mais complexo. Esse eu vou explicar um pouco melhor. Eu me lembro quando eu estudei comunicação no curso de administração e o pessoal comentava assim para mim, olha, comunicação tem um emissor, receptor, tem um meio e quem é responsável pela comunicação é 100% o emissor. A PNL, ela não interpreta a falha da comunicação como uma falha. Atenção, vou repetir. Na PNL, nós não interpretamos os ruídos de comunicação como uma falha, mas sim como um feedback. Então, na verdade, todo o processo de comunicação é uma relação de feedback. Você fala uma coisa, a pessoa rebate outra coisa, é o que ela entendeu, é pelo mapa dela, você não tem que manter. Aí o que você tem que fazer? Se você for logo para radicalização, tipo, ai meu Deus, esse cara não sabe o que está falando, automaticamente você interrompeu a comunicação. Você tem que ter curiosidade de perceber qual é a pergunta que você vai ter que fazer para aquela pessoa, para perceber o que ela percebeu da tua comunicação. Porque às vezes você pode falar uma coisa bastante clara e a pessoa entender outra completamente diferente. Aconteceu isso uma vez comigo, eu estava aqui, né? Estava na minha sala, minha esposa na cozinha chegou assim e disse, tem alguma coisa aí para colocar na lavadora? Eu olhei assim, tinha uns copos, um copo, né? Que eu estava até bebendo água. Eu disse, olha, só tem vou pegar aqui, peguei o copo, levei lá para a cozinha, né? Disse, não estou falando da lavadora de louça, não, estou falando da lavadora de roupa. Vê se tem alguma peça de roupa suja. Na visão dela, quando ela falou isso, foi que? Cabeça dela. Poxa vida, eu estou falando de lavadora de roupa. Na minha visão, ela está falando de lavadora de louça, porque a gente também tem uma lavadora de louça. Então, meu amigo, ela não errou na comunicação. Nem eu errei na minha comunicação. Nós estamos nos ajustando. Ficou claro? É um ajuste. Então eu não chego para outra pessoa e digo assim, você não entendeu direito. Ou então, você não falou direito. A gente não fala isso. Por quê? Apenas eu não entendi porque eu não tinha como entender, pô. E quem recebeu? Às vezes não entendeu direito porque eu não tinha como receber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha comunicação. Então, numa comunicação, os dois estão ali na comunicação, eles são, de certa forma, responsáveis pelo processo de comunicação. Quando eu falo, eu sou responsável, porque a pessoa está escutando, eu tenho que validar o que a pessoa está escutando por meio de feedback.
Aí eu sou responsável. E quando ela está falando comigo, ela é responsável pela comunicação na hora que ela está emitindo essa comunicação. E nós vamos nos ajustando. Portanto, não existe falha. Não existe falha. É um ajuste. Isso mudou minha vida. Quando eu tive esse pressuposto rodando na minha mente, no meu processamento interno. Porque isso me fez perceber que, cara, eu vou apenas ali, mediando com a pessoa. A pessoa fala, quem o comunicador falou, ele é responsável. Depois eu vou validar. Valido com a pessoa. Quando a pessoa está me respondendo, ela é responsável. Vou tentar entender, vou ter curiosidade desse entendimento. E por aí vai. Ou seja, em nenhum momento, eu identifico como uma falha. É um ajuste. É um feedback. Com clientes, por exemplo, se um cliente não comprou de você, de repente ele não entendeu o que você quer vender. Melhore sua comunicação, faça perguntas. Nós vamos entender a importância de você fazer boas perguntas. De repente, você não tem como adivinhar como a pessoa vai entender, né? Essa questão do... Isso é muito doido, bicho. Uma vez eu estava num simpósio de comunicação, rapaz. Eu iria dar uma palestra. E esses negócios eu sou o cara que sempre veio na contracultura, né? Com as ideias diferentes. Aí o pessoal comentou assim comigo: Eduardo, o que é comunicação para você? Eu digo: a comunicação é um processo natural entre duas pessoas que estão querendo se ajustar para que um perceba o mapa, enriqueça o mapa do outro. Ele diz: mas você não acredita na hipótese de que a comunicação, o comunicador, tem que saber? Eu disse: mas saber o quê? Como a outra pessoa vai perceber, mas saber como? Porque para eu saber como a outra pessoa, se eu tivesse controle sobre esse processo totalmente, eu teria que entender como a pessoa compreende as minhas palavras, como ela compreende o meu sentido, como ela que estrutura esse pensamento na cabeça dela. Ou seja, se eu tenho como pressuposto que a comunicação ela é algo negativo, quando eu falo e ninguém entende, meu amigo, aí acaba a fatura. Fecha a fatura de todo mundo e vai todo mundo para casa. Porque ninguém vai falar nada 100% que o outro entenda. Essa que é a verdade, porque os mapas são diferentes. Significado depende do contexto. O significado depende do contexto. Vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, o que é significado? É a estrutura linguística que você dá à sua experiência, como você criaria uma expressão predicativa daquela experiência, porque é impossível você transformar uma experiência em palavras. Pode começar aí. Esse curso que você está tendo aí, passe amanhã o dia inteiro transferindo isso para o papel de todas as percepções que você teve. Só desse curso, só 3 horas da tua vida. 3. Fica aí descrevendo. Possível. Você recebeu muitos estímulos, sua mente mudou, seu cérebro criou coisas novas, pegou tela, reduziu, aumentou de tamanho, criou um monte de coisa. Você não tem como. Seria um processo reducionista completamente, se você pudesse fazer isso. Então o que é que você faz? Fala para mim. Você dá significados. Você estrutura a sua linguagem com 2 ou 3 frases que tem um significado que resume aquela experiência que você teve. Perfeito? Só que isso depende de quê? Do contexto. Vou dar um exemplo. Se eu faço esse ato aqui, negócio trash da porra. Isso é o quê? Você ia dizer: porra, eu sei lá, porra. Se você está lutando, se você está brigando, se você está encenando, se você está vibrando porque você, sei lá, seu time ganhou, você ganhou uma bolada na Mega Sena, não tem como saber se você não definir o contexto. Então, tudo depende do contexto. Vou fazer outra pergunta para vocês. Criatividade
O que vocês acham de criatividade? É bom criatividade? Respondam aí para mim. É bom? É bom criatividade? É bom criatividade? É bom criatividade? Respondam aí para mim. É bom, né? Criatividade é top, né? Não, top. Ótimo, top. É um valor assim que você, quando identifica na pessoa, você diz assim, porra, esse cara é um cara de valor, porra. Criatividade é bom demais. Agora imagina, ó, quem respondeu que criatividade é bom aí, que é top, todo mundo deveria ter criatividade. Eu acho que todo mundo deveria ter criatividade. Aí você imagina que você vai fazer uma cirurgia com um médico. Você está com problema no coração, né? Tá com problema no coração. Vai fazer cirurgia com o médico chega para você assim e diz assim, cara, eu vi uns vídeos na internet, cara, eu tô querendo criar umas coisas diferentes aí na cirurgia contigo. Você vai fazer umas pontes safena diferentes. Eu tô com umas ideias, sabe? Umas ideias. Vai ser muito legal essa cirurgia. Vai ser top, bicho. A gente vai filmar e vai colocar até no Instagram. Você vai ver. Vai ser maravilhoso. Você vai falar para esse médico. Fala aí para mim. Você vai falar pro seu médico. Você vai dizer assim, para com isso. Você tá doido? Faz o que você já vem fazendo, bicho. Não cria, não. Quantas vezes a gente já falou isso, hein? Não cria, não, cara. Não cria, não. Para com isso. Tá dando certo essa parada. Já deu certo. Só repete a porra do negócio. Então, não existe valor positivo ou negativo. Depende do contexto. Não existe crença. Para com esse negócio de crença limitante. Meu Deus do céu. Uma crença, ela só é limitante quando ela é associada a um contexto. Uma vez a pessoa chegou assim para mim e disse, Eduardo, eu não consigo fazer algumas coisas. Isso é uma crença limitante. Eu digo, não, graças a Deus. Porque se você achasse que conseguiria voar, você estaria pulando de um prédio para o outro. Você já imaginou se você achasse que eu tenho uma crença que eu posso tudo, eu posso fazer cirurgia nas pessoas, se eu fosse lá abrir as pessoas, pô. Então essa crença não é legal não, velho. Essa crença é ótima. Graças a Deus você tem ela, que você não consegue. Graças a Deus. Inclusive, que bom que muitas pessoas aqui têm essa crença. Tá? Que você não consegue. Agora, essa crença aplicada a um contexto profissional não é legal. Porque aí você limita a sua ação profissional. Uma crença dessa eu não consigo aplicado a aprender outro idioma, complica, porque aí prejudica o seu aprendizado de outro idioma. Então, toda crença depende do contexto. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse, Eduardo, eu não consigo vender. Eu digo, é mesmo, é? Por que, rapaz, você não consegue vender? Porque simplesmente, rapaz, eu vou vender, eu não consigo. Eu digo, você já leu sobre venda? Você já escutou sobre venda? Você já estudou sobre venda? Então o problema não é uma crença limitante de venda, é uma preguiça limitante de venda. Porque você nem se colocou dentro do contexto de vender para saber se você tem alguma coisa para vender ou não. Entende? Então, como é que você vai saber se você não é bom de venda? Se você for vender, pô. Agora você nunca vendeu, nunca fez um curso de venda, nunca fez uma prática. Tá igual aqueles caras que uma vez um cara chegou assim para esse cara, eu sou especialista em PNL. Eu disse, é mesmo, rapaz? Quantos cursos você fez? Já aplicou? Ele disse, não, eu só li em livro. Eu disse, meu amigo, então você já está muito errado. Meu Deus do céu, você é um especialista em uma coisa que você nunca praticou. Né? Tem muita gente assim. Nossa, eu conheço gente demais assim. O cara que é especialista em alguma coisa, mas não sabe nem mexer. Né? O cara, já imaginou um cara que é especialista em comida e nunca fez um prato de comida? É a mesma coisa. É o cara que é especialista em alguma coisa, só leu livro, nunca fez nada. Então o conhecimento não foi adquirido. Perfeito? Vamos para o próximo. Próximo pressuposto. Temos todos os recursos ou podemos criá-los. Esse pressuposto é um também que dá muita confusão. Temos todos os recursos ou podemos criá-los. Mas, Eduardo, nós temos todos os recursos? Tem. Ó, vou te falar uma coisa. Você está escrevendo aí comigo? Tô. Então você tem um recurso de aprendizagem. Você aprendeu a escrever, né? Até, inclusive, a criar frases, né? Inclusive, a ser chato. Tem uns aqui que são chatos. Então, cara, que bom. Eu quero entender melhor como você é chato. Porque ser chato
Vai ser chato assim lá na casa da sogra, bicho. Mas o cara é bom nisso. Tem cara que é bom em ser chato e tem que estudar esse povo. Então o cara que é muito bom em ser chato, ele pode aplicar essa estratégia dele de ser chato em qualquer coisa. Porque se ele se especializou nisso, ele pode aprender mais o que ele quiser. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse assim: Eduardo, eu sou depressivo. Olha, depressão é isso, isso e isso. Eu já tomei esse remédio, é para esse fim. Eu sei que depressão atinge essas áreas do cérebro, essas. Eu digo, cara, você é um especialista em depressão, bicho. Eu fico imaginando como seria se você fosse um especialista em saúde. Seria incrível, né? Seria incrível. Uns exemplos, ser especialista em saúde. O cara é mesmo, né, rapaz? Se especialize em se ajudar para você ver soluções para o seu problema, vai ficar ótimo. Às vezes, a gente acha que o nosso contexto, se a gente mudar o contexto, todos os nossos defeitos podem virar virtudes. Quer um exemplo? Vou dar outro exemplo aqui, ó. O cara diz assim: Eduardo, eu tenho um problema danado, eu tenho procrastino, rapaz, eu procrastino. Pois é. A sua procrastinação evita que você estoure emocionalmente com as outras pessoas, não evita? Evita. Então você tem esse recurso. Olha que legal. Porque se você não... A sua procrastinação evita que você estoure emocionalmente, ou seja, você toma uma atitude enérgica no momento que você está emocionalmente abalado. Aí, como você já é um procrastinador, a maioria dos procrastinadores são ótimos negociadores. Sabiam disso? Porque eles não tomam decisão ali de última hora. São ótimos compradores, porque não faz a compra de impulsividade. São mais cautelosos quando vão comprar alguma coisa, quando vão fazer alguma coisa. Depende do contexto, cara. Então, nós temos recursos. Gente, vocês são ricos de recursos. Vocês têm recurso para tudo. Você tem recurso para controlar a sua ansiedade. Você tem recurso para controlar a sua tristeza. Você só precisa aprender a lidar com esses recursos e colocá-los dentro dos estados emocionais adequados. A procrastinação, ela não é boa dentro do contexto de realização de objetivos, senão você não vai sair do lugar. Agora, dentro do contexto de gestão das emoções, é maravilhoso. Eu queria que o nosso presidente fosse mais procrastinador quando ele fosse dar uma opinião emocionada. A gente teria tido muito menos reflexos. Eu não estou fazendo análise se ele está certo ou errado, não. Mas se ele tivesse mais controle emocional, procrastinasse, não vou dar essa opinião amanhã. Ele dormiria e tal. Pensaria sobre aquilo. Talvez falasse de uma forma diferente. Entende? É aquele exemplo da fobia da barata que eu contei anteriormente. Quantos de nós já perdoou alguém? Fala aí pra mim. Eu já perdoei um monte de gente. Tem gente que não perdoa de jeito nenhum. Opa, peraí, tá faltando recurso. Coloca-se recursos ali, ou seja, nós temos esses recursos. Vocês concordam com esse pressuposto, pessoal? Sim ou não? Então, você agora vai mudar a forma como você fala. Você não vai falar mais agora do tipo... Você não vai ficar falando, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o quê, eu não mereço, essas bobagens assim. Você não vai falar mais isso, porque você sabe que você tem esse recurso. Então você vai dizer assim, cara, eu não estou sabendo ainda como. Ainda. Você vai usar o ainda. Cara, eu não sei fazer isso ainda. Eu não estou sabendo como aplicar nesse contexto ainda. Combinado? Você vai usar o ainda. Inclusive amanhã a gente vai ter aula de linguística amanhã, vai ser bem legal. E você vai levantar possibilidades. Olha só, você diz assim, cara, e se? E se? Então você vai usar o ainda e o e se. E se eu pudesse perdoar essa pessoa? Como seria? E se, como seria? E se, como seria? O que ocorre quando? O que ocorreria se eu pudesse perdoar essa pessoa, já que eu tenho esse recurso?
E se eu pudesse ser grato? Não, não sou grato. Não, não é que eu não sou grato. Não sou grato ainda. Mas se eu fosse grato para essas pessoas, como seria? Porque se eu tenho os recursos, eu só preciso saber como acessá-los, como aprender, como resgatar isso de outras áreas. Se eu aprender, eu vou te ensinar isso aqui nesse curso. Então vocês vão usar o ainda. Repitam aí o ainda. Você não vai fazer isso? Ainda. Você não conseguiu fazer? Ainda. Perfeito? Vamos continuar. As experiências possuem um padrão, uma estrutura. Gente, esse é o pressuposto, talvez o mais importante, né? A experiência produz uma estrutura, um padrão. Que estrutura é essa, Eduardo? A gente já vem falando sobre isso. Toda experiência possui uma estrutura. E por que eu afirmo isso? E eu vou te dar uma das explicações que eu gosto mais quando eu estou estudando esse tema, que é a seguinte. Quando eu penso nesse tema, especificamente, isso significa que se eu entender como a minha estrutura da minha psique está sustentando as minhas experiências, eu consigo mudar. Lembra-se daquela frase que eu falei no início, que mataram a parada aqui, né? Que é do Jean-Paul Sartre. Não importa o que fazem comigo, o que importa é como eu reajo para o que fazem comigo. Então, se eu entender a estrutura das experiências, o que é estrutura, pessoal? Entender quais são as minhas crenças que estão rodando ali, ó. Entender quais são os meus valores que estão definindo meus critérios para a tomada de decisão e escolha. Entender quais são as minhas estratégias com que eu estruturo essa experiência. Eu basta atuar nessas estratégias, eu já vou ter uma estrutura diferente. Olha só que coisa interessante. Né? E a melhor estrutura com que a gente lida é a estrutura linguística. Quando você muda a sua forma de falar, e essa é uma estrutura que dá fundamentação para a PNL, você muda o seu pensamento e você muda as suas sensações e você muda o seu comportamento. Então, no lugar de você falar a partir de agora coisas super negativas o tempo inteiro sobre você, fale coisas positivas, cara. Segunda-feira, certamente tem também. Não é somente coisas negativas. Você muda a estrutura linguística. Nós vamos aprender bastante sobre isso. E o último, e não menos importante, quando você administra seu cérebro, controla seus resultados. Para a PNL, gente, o que importa é você ter controle sobre sua química cerebral. Pense sobre essa hipótese. O que aconteceria? A gente já vem falando sobre isso há bastante tempo aqui no curso, né? Então você já pode falar se você concorda ou não com isso aí. Quando você administra o seu cérebro, você sabe como é que funciona a bomba química, sabe quais são os neurotransmissores, conhece as suas emoções, como você gerencia isso, você está lidando com a estrutura dessa experiência. Porque eu te digo, uma coisa é você receber uma notícia feliz, outra coisa é você receber uma notícia triste. A notícia pode ser a mesma. Não é verdade ou não? É, meu amigo. A notícia é a mesma, mas parece que a coisa gira aqui dentro. Uma coisa é você receber uma notícia de que você vai ter que ficar até tarde da noite depois que você comeu um chocolate. Outra coisa é você receber essa notícia quando você acordou de manhã cedo, morrendo de fome. São coisas completamente diferentes.
A notícia é a mesma. Mas a sua química cerebral era outra. Então, se você administrar a sua química cerebral, você vai ter controle sobre essas circunstâncias que permitem que você possa mudar a sua realidade. Agora pensa comigo. Você mudando a sua realidade, hoje, agora, nesse exato momento, o que você seria capaz de fazer com tudo que a gente já viu? Está interessado? Então pensa assim. Pensa comigo. Imagine como seria. Se você pudesse ser... Se a sua realidade fosse plástica, ela fosse igual um Lego, em que ela está montada para você com as pecinhas amarelas, pecinhas pretas, vermelhas. E você, como um Lego, você pode ir pegando essas peças e colocando a vermelha em cima, a preta, mudando elas de posição. Você vai usar as mesmas peças, mas o desenho final vai ser outro. Você pode montar uma casa, ou pegar aquelas mesmas peças e montar um castelo. Ou você pode montar um carro, ou você pode montar um jardim. Isso tudo depende única e exclusivamente da forma como você vai organizar e categorizar essas peças. E se você souber estrategicamente como separar as peças por cor, por tamanho, saber colocando as peças como se fossem as peças coloridas para dar sentido e significado para aquelas peças, a parte mais importante do seu desenho, aí você vai poder moldar a sua realidade. Então a PNL nada mais é do que um grande Lego. Você vai pegar, ó, seu cérebro é um grande Lego, onde cada parte do processamento interno é uma peça de um Lego, onde você vai encaixando no outro. E se essa daqui não está legal, não tem importância. Você tira ela, deixa ela aqui porque ela vai servir para você em algum momento, e depois você coloca ela de outra forma. Você cria e testa novos desenhos. Porém, todas as peças estão com você. Então, a partir de hoje, saiba que você tem todos os recursos, que mapa não é território, que a sua mente é uma máquina de aprender, está aprendendo o tempo inteiro, o tempo todo. E que você, por meio de duas características do seu cérebro, que é a neuroplasticidade e a neurogênese, é capaz de se recriar e se transformar. Ainda bem que você não é a pessoa de ontem, que você é uma nova pessoa hoje. E que essa nova pessoa permite se descobrir a todo momento. Utilize PNL, faça PNL, torne-se um agente de mudança. Continue conosco nessa jornada, que continua amanhã, onde nós vamos aprender estados emocionais e representações internas. Como mexer com essas peças. Como mudar os nossos estados emocionais, entendendo a química cerebral. Amanhã nós vamos ter uma aula maravilhosa de neurociência. Certamente você deve estar muito curioso para saber como deve ser a possibilidade de ter a vida que você deseja. Isso me lembra muito um amigo meu chamado José, que diz, sempre fala, eu não sou Gabriela. E deixei de dizer José ontem. Hoje eu sou um novo José e amanhã serei novamente. Um grande abraço para você. Se você curtiu a aula de hoje, palmas para todos nós que estamos aqui. A gente sempre termina os nossos cursos com muito aplauso. Palmas para o pessoal que está aqui do grupo de hipnoterapia, hipnose clínica. Palmas para todos nós. Curtiu? Compartilhe, dê um gostei aqui nesse vídeo. Coloque um comentário para inspirar as pessoas que vão assistir o replay, da sua percepção, do que você mais gostou. Se for a didática, se for os exemplos práticos, se for o cenário, se for a minha voz, se for a minha careca. Se você está curtindo aprender PNL assim, raiz. PNL raiz, aqui a gente ensina PNL raiz. Eu estou ensinando PNL mais próxima da fonte. Comente e, principalmente, siga firme conosco até sexta-feira, porque certamente nós queremos ter o máximo de agentes de mudança. Agentes 360 que divulguem a PNL, o Winner, claro, a possibilidade de a gente construir um Brasil melhor para todos nós. Palmas, palmas para nós! Amanhã, nesse mesmo local, bate local e bate hora,
19 horas comigo, Eduardo Rocha e toda a equipe maravilhosa do INA. Muito gratidão a toda a equipe do INA que tem me ajudado de background, de back office, a realizar todo esse trabalho e realizar o meu sonho. Beijo no coração de vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.